Bem-vindos a mais um episódio do Conexão Global. Hoje eu estou aqui com Rodrigo Machado, que é a grande referência na área de investimentos imobiliários, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. Um amigo querido, da quem eu tenho a honra de considerar amigo, e é uma pessoa que eu tenho realmente como mentor. Rodrigo, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo. Imagina. Realmente uma grande honra te ter aqui. Rodrigo, queria começar te pedindo para contar um pouquinho da sua história. Eu sou um apaixonado por biografias e eu sei o quanto que a sua biografia é bacana e cheia de histórias e conquistas muito, muito interessantes que merecem ser mais compartilhadas. Muito obrigado, Ariel. Primeiro, muito agradecido pelo convite. Desejo enorme sucesso para você nessa tua empreitada. Acho que o caminho é por aí mesmo. Então, acho que você está de parabéns. Bom, segundo, em relação à minha biografia, nada como ter amigos, né, para fazer esse tipo de elogio e consideração, mas na realidade, cara, que assim, eu sou um cara muito dedicado às coisas que eu faço, de um modo geral. E eu venho focado, de maneira muito focada mesmo, em trabalhando com o mercado imobiliário, de investimentos imobiliários, há mais de 30 anos. Na realidade, eu sempre tive, de alguma forma, orbitando em volta do mercado imobiliário. Mesmo antes de começar a trabalhar, a família sempre esteve envolvida com o setor imobiliário. Então, a minha história, digamos aqui, eu sigo até hoje, começou aproximadamente em 93, quando no Brasil ainda nem existia a indústria de fundos imobiliários e eu, então, junto com outros dois sócios, nós decidimos montar uma distribuidora de valores para trabalhar com um negócio que ainda nem existia, que eram os fundos imobiliários. E aí acabamos montando uma DTVM, que foi onde a gente constituiu o primeiro fundo imobiliário da indústria brasileira. Eu tive a felicidade de ser o responsável pela montagem desse fundo, em conjunto com os meus sócios, né, na época. E a gente foi pioneiro nessa indústria. E eu tive a feliz oportunidade de participar de praticamente todo o processo de desenvolvimento da indústria brasileira de mercado de capitais de base imobiliária. Comecei na Mercúrio, depois a Mercúrio, essa empresa foi vendida para Rio Bravo, que é outro player muito relevante no Brasil do mercado de investimento imobiliário, no mercado de capitais de base imobiliária. Eu nunca cheguei a ser Rio Bravo. Naquele momento que a gente vendeu a Mercúrio para Rio Bravo, eu me juntei à turma do Ourinvest, do Banco Ourinvest, que é um banco também muito tradicional no Brasil. E no Banco Ourinvest, eles montaram, né, nós montamos juntos, uma plataforma de negócios financeiros de base imobiliária, que eram compostos por 4 empresas operacionais. Tinha a Brasília Mortgage, que era uma companhia hipotecária, a Brazilian Securities, que era uma securitizadora de recebíveis imobiliários. Depois montamos a Brazilian Capital, que era uma gestora de investimentos. E, por fim, montamos uma rede de lojas que ofereciam crédito imobiliário para a pessoa física, chamado BM Sua Casa. Então, a gente foi líder absoluto desse segmento por 12 anos. E aí vendemos esse grupo de empresas para o BTG, na época, em 2011. Assim como no caso da Rio Bravo, eu não fui para o BTG, saí um pouco antes e fui para a XP. E na XP eu era o sócio que tocava todas as operações de base imobiliária. A XP nunca tinha feito nada no segmento imobiliário. E aí eu fui para lá e a gente começou então a criar fundos imobiliários, securitização imobiliária, quer dizer, tudo que existia no mercado de capitais de base imobiliária eu levei para dentro da XP. E foi uma experiência riquíssima, porque eu vinha de um mundo de produtos, basicamente, né? A gente era uma empresa de produtos, e de repente eu era o padeiro feliz da vida, vendendo pãozinho quente com um monte de gente vendendo para mim, que era a máquina de distribuição, a XP. Né? Então, foi uma experiência muito rica essa mudança. E aí fiquei na XP até fins de 2014, você vai lembrar, cenário Dilma, reeleição da Dilma, um cenário de inflação muito alto, juros muito alto. Eu via que o mercado imobiliário no Brasil ia sofrer por um tempo. E naquela ocasião, a minha esposa era executiva de uma grande companhia americana
e tinha uma oportunidade da gente vir para os Estados Unidos também, né, por ela. E, além disso, eu tinha um dos meus filhos na época, ele estava no 11º ano do ensino médio, e ele tinha planos de vir estudar numa faculdade americana. Então, a gente juntou uma série de fatores, tinha uns parceiros de negócio aqui nos Estados Unidos que queriam que eu viesse fazer negócio com eles. Aí a gente resolveu, então, migrar para os Estados Unidos, viemos para cá no início de 15, né? O processo de mudança começou no início de 15, a gente veio no meio de 2015. E aí, nesse processo, eu acabei montando uma pequena boutique de investimentos chamada Reed Invest, Reed de Real Estate Advisors, com outros 2 sócios que ficavam no Brasil. Eu ficava aqui, eles 2 lá no Brasil, a gente tocando as operações mais Brasil do que aqui, porque aqui eu estava numa fase de aprendizado, né, de conhecer o mercado, conhecer os desafios, as oportunidades, os players, as estruturas, enfim, tanta coisa para aprender. Mas, graças a Deus, eu fui, né, persistente, né, trabalhando com muito foco, a coisa foi acontecendo, aí consegui montar algumas estruturas bem interessantes aqui nos Estados Unidos, e depois de um tempo, a gente acabou sendo incorporado pela Leste, que é uma gestora que nasceu no Brasil, mas hoje a sede é aqui em Miami, nos Estados Unidos, e eles tinham um plano de montar um equivalente a um fundo imobiliário, igual aquele que eu montei o primeiro lá em 93, eles tinham um plano de montar um fundo equivalente àquele, só que para investir aqui no mercado imobiliário brasileiro, que é para trazer, no mercado imobiliário americano, que era para trazer investidores brasileiros para cá, mas investidores, digamos, de menor porte, porque os de grande porte, os mais sofisticados, já tinham acesso. E eu achei aquela ideia muito boa, acabei indo para Leste e trouxe uma turma comigo que também ajudou a desenvolver todas essas operações. E lá foi muito boa a experiência, muito rica a experiência enquanto a gente esteve lá. Desenvolvemos muitos negócios em várias frentes diferentes, foi um grande aprendizado. Mas num determinado momento, acho que encerrou um ciclo na Leste, não fazia muito mais sentido a gente continuar, a gente tinha algumas divergências estratégicas, e aí decidimos então sair, eu e o grupo que estava trabalhando comigo, decidimos sair e acabamos então, nos juntamos, nos tornamos sócios da Galápagos Capital, que é outra gestora muito grande no Brasil, com uma atuação aqui nos Estados Unidos e na Europa, na Suíça, em Genebra, muito estruturada, com um time muito forte de distribuição, de gestão, enfim, fazia muito sentido para nós esse movimento. E aí a gente, então, migrou para a Galápagos, hoje é onde a gente está desenvolvendo os nossos negócios lá e, graças a Deus, indo super bem. Essa é um pouco a história até chegar aqui. Que bom, que interessante. Eu lembro de você me contar episódios interessantes dessa sua história. Eu, né, te conheci na época lá do Zé Ernesto Marino Neto, no evento da BSH International. Lá no Brasil. Lá no Brasil. E desde então, de alguma forma, a gente se acompanhou e manteve contato. Eu lembro de te contactar logo que você chegou aqui nos Estados Unidos e participei um pouco desses aprendizados aí que teve. Eu lembro que uma ocasião a gente foi lá para Orlando com um cara que tinha lá uma estrutura de comprar casas de leilão, enfim, coisas que a gente foi aprendendo e entendendo como funciona os Estados Unidos, né? Enfim, mas eu queria que você contasse um pouco, digamos, dessas experiências ainda de Brasil e principalmente histórias que você já me contou sobre essa questão, digamos, da evolução e dessa, digamos, interlocução, inclusive com o governo, para regulamentar esse tipo de estrutura no Brasil, quanto que isso também foi digamos, uma cópia ou uma inspiração no mercado americano e das estruturas que já existiam aqui nos Estados Unidos, o quanto que isso, de alguma forma, também teve uma coisa muito positiva para o Brasil de criar esse tipo de estrutura. É interessante você trazer isso, porque é curioso, passa tanto tempo, às vezes a gente não faz a conexão, mas você tem toda a razão. Eu, no Brasil, por muito tempo, acho que ainda é assim, eu estou fora do Brasil há muitos anos, tem mais de 9 anos, mas eu acho que ainda está lá. Existem 3 fóruns
no mercado brasileiro que congregam os principais players desse mercado de base imobiliária, mercado de capitais de base imobiliária, que é a Ambima, que eu acho que é o mais forte deles politicamente, a B3 e o Secov São Paulo. Cada um dos três com características muito específicas, porque eles buscam defender os interesses, né, dos seus representantes, ou dos seus representados, perdão, e é natural ter essa digamos... Focos um pouco diferentes. E eu fui presidente desses três fóruns por 14 anos seguidos. Então, eu acabei sendo o principal, talvez, interlocutor do mercado com os reguladores, com o legislativo, né? Então, toda a parte de legislação tributária, por exemplo, foi uma luta para a gente conseguir a condição que os fundos imobiliários têm no Brasil. Até hoje foi, né, fruto desse trabalho nessas comissões, nesses fóruns. Enfim, Banco Central, Ministério da Fazenda, todos esses interlocutores institucionais, eu era o cara que fazia essa interlocução em nome do mercado. Então, isso foi muito legal, foi um super aprendizado e muita coisa que a gente trouxe para essas discussões foram inspiradas na indústria americana, especialmente lá no início, eu nem citei isso, da criação da Lei 8668 e depois das instruções que regularam a Lei a 205 e a 206, não existia nada, aquilo era um papel em branco, né? Foi muito inspirado aqui nos REITs americanos, né? No Real Estate Investment Trust, que é a versão, digamos, americanizada dos fundos imobiliários no Brasil. Ou melhor, o fundo imobiliário é a versão abrasileirada dos REITs, né? Cara, por muito tempo, eu e o meu sócio na época, o Leônidas Eumanovic, nós éramos os únicos brasileiros registrados na NAREIT, aqui, que é a National Association of Real Estate Investment Trust. Por muitos anos. Só vinha gente nos eventos da NAREIT, os únicos brasileiros, uns ETs aqui, né, que os caras estavam fazendo aqui, porque nem existia esse mercado de direito no Brasil. Mas, na realidade, a gente estava tentando aprender com um mercado que era muito mais maduro aqui nos Estados Unidos e tentar trazer inspirações para a gente fazer alguma coisa no Brasil. E eu acho que a gente conseguiu. Porque, pô, olha o que aconteceu com o mercado hoje, né? O Brasil, acho que o último número que eu vi já ultrapassou o número de 2 milhões de investidores, pessoas físicas em fundos imobiliários no Brasil. Eu acho que nem nos nossos mais devaneios, sonhos de noite de verão, a gente imaginava chegar nesse número. E tá lá. Então, acho que funcionou. Que interessante, que bacana. E me conta um pouquinho, digamos, da sua adaptação aos Estados Unidos e principalmente, digamos, a maneira de tratar e de negociar com o americano, o quanto que, digamos, você sentiu de diferença e quanto que você teve que se adaptar, como é que foi esse... Interessantíssimo você trazer esse ponto, porque a gente acha, o brasileiro tem a história da criatividade, né, da facilidade de se ajeitar, de se adaptar, e acha que com isso ele é capaz de fazer negócio em qualquer lugar do mundo e está tudo certo, né? Mas o americano é muito diferente de fazer negócio, né? Ele é muito mais pragmático, ele é muito mais straightforward, né? Aquela história de não vem com jeitinho, cara, o que a gente combinou está aqui, está escrito, tá? Então, assim, isso foi uma diferença muito grande. Outra diferença enorme que a gente percebe de uma cultura para outra, o brasileiro tem muita dificuldade para dizer não, né? Eu sou um deles, inclusive. Eu tenho muita dificuldade para dizer não, na média, como um brasileiro médio, vamos chamar assim. E às vezes, o não é muito importante. E é muito mais objetivo, todo mundo ganha tempo. Sabe? Não cria expectativa. Não cria expectativa. E eu levei um tempo para aprender isso aqui. E o não que você toma rápido de um americano não significa que ele não gosta de você, ele não quer fazer negócio com você. Né? Significa só que ele é muito objetivo, ele não quer mais. Cara, não é não. E aí, next. Assim, o que a gente pode fazer logo em seguida, 5 minutos depois? Mas este negócio é não tem interesse nenhum. Então, essa é uma segunda característica muito diferente e leva um tempo para você entender isso. E outra coisa que me chama muito a atenção aqui nos Estados Unidos, especialmente no mercado que a gente atua, né, o mercado imobiliário,
é que eles são muito pró-business. Assim, eles querem fazer negócio, eles querem desenvolver, eles querem construir, eles querem crescer. Isso parece um vício isso aqui, assim, né? Todo mundo olha para frente querendo fazer mais e cada vez mais Pensa e cada grande. vez mais. Pensa grande, tem muita disponibilidade de capital, as ferramentas são amplas e disponíveis, é muito sofisticado o mercado. Então, assim, é mais ou menos o seguinte, você tá num terreno fértil para isso, entendeu? Então, por isso que eu acho que tem muita oportunidade nesse país, né? A gente cresce lá no Brasil ouvindo que o Brasil é o país do futuro, o país das oportunidades. Eu acho até que pode ser sim, mas o país das oportunidades é Estados Unidos, cara. É um negócio absurdo o que tem de oportunidade aqui, né? Então, eu acho que essas diferenças foram assim importantes no meu aprendizado local. Leva-se um tempo, a curva de aprendizado é lenta, não é rápida. E olha que eu vim já preparado, com o espírito preparado para esse fim, mas não é uma curva tipo tranquila, assim, walk in the park. Não, vai exigir muito esforço seu, muito trabalho, muito foco, muita concentração, muita persistência, porque você vai tomar muito não na cara, você vai tomar, sabe, muita porta fechada. Eu, graças a Deus, tive muita sorte, tive pessoas aqui, anjos, né, que me apresentaram ao mercado. Você conhece vários desses anjos. E acompanhou, como você falou, você acompanhou a minha chegada aqui, sim. Então você viu muito desses movimentos e eu dei muita sorte. Então, mas não foi fácil, cara, não foi fácil, porque eu me lembro quando eu chegava para falar, principalmente com os players maiores aqui, eles, me conta um pouco da tua história. Eu contava de forma reduzida essa história que eu acabei de falar aqui. E aí eles falaram, pô, interessantíssima a tua história, parabéns, né? Congratulations. Mas e o que você já fez aqui nos Estados Unidos? Aí eu mandava um Sewell, né? Veja bem, aqui eu não fiz nada ainda, estou começando agora. Falei, então faz o seguinte, cara, senta aqui, né? Fica quietinho, ouve, presta atenção, igual um aluno, né? Atento e aprende, e fica aí. Então, assim, você tem que ter humildade, né, baixa a cabeça, fala, ok, deixa eu sentar, ouvir, aprender. E eu tive a paciência e eu acho que a humildade de fazer isso com pessoas muito boas, assim, super competentes, e acabei aprendendo bem. Acho que hoje, evidentemente, 9 anos depois, mais de 9 anos depois, estou num grau de conforto muito diferente e muito, me sentindo muito à vontade já no mercado local, né, depois de tudo isso que a gente viveu. Para mim é muito fácil, digamos, de perceber que você está absolutamente no lugar certo, até porque, certamente você sabe disso, os comentários que sempre tiveram em relação ao Rodrigo nas suas costas foi que o Rodrigo é aquele cara que a gente está pensando aqui num negócio assim, e o Rodrigo olha para aquele negócio assim e fala, como é que eu posso fazer disso um negócio assim? Né? Sempre essa capacidade de vislumbrar como fazer um negócio muito maior a partir daquela ideia. Então essa sempre foi a característica que eu ouvi de você e que eu percebi de você. Né? Então, eu fico feliz de ouvir esse feedback. Confesso, não tenho isso tão claro, né? Porque esse negócio não chega para nós no final do dia, você está trazendo aqui agora, e agradeço por isso, mas você sabe que eu acho que essa é uma característica que eu herdei do meu pai. Eu ouvia sempre e percebi isso do meu pai, que as pessoas falavam que ele tinha uma visão meio tridimensional da situação. Então, quando alguma coisa se apresentava para ele, ele conseguia enxergar aquilo de uma maneira tridimensional, de vários ângulos, com profundidade, altura, enfim. E eu acho que eu acabei herdando isso um pouco dele, e eu não só enxergo a situação com essa tridimensionalidade, mas eu também busco essa solução do como é que eu ganho escala nessa situação, assim? Porque fazer um negócio pontual tem um grau de dificuldade, evidentemente, mas digamos, razoavelmente execuível, simples. Não chega a ser simples, mas é tranquilo, dá para fazer. Agora, você transformar aquilo num business model, né, num modelo de negócios escalável, né, que aquilo pode se tornar realmente relevante, né, para as pessoas que estão envolvidas, para o mundo de negócios aqui local, para o mercado onde você está inserido, é bem diferente, cara. Então, acho que essa é uma característica. É interessante ouvir esse teu feedback,
porque é uma tentativa minha desde sempre, assim, de olhar sobre essa ótica. E graças a Deus a minha história diz que eu tenho conseguido fazer mais do que não fazer, né? Que bom. Rodrigo, eu tenho acompanhado um pouco o seu movimento e também o movimento que a Galápagos está fazendo. Queria que você contasse um pouquinho do quanto, digamos, tem sido, é uma experiência de certa forma ainda recente para você, Sim. e o quanto que isso tem sido positivo e o que você pode contar, digamos, de perspectivas e do que está acontecendo aí em Muito, relação a esse momento seu. muito boa a tua colocação, Ariel, porque assim, a Galápagos é uma casa que tem me surpreendido positivamente com enorme frequência. Assim. Cada vez que eu vejo as coisas acontecendo dentro da Galápagos, o posicionamento dos sócios principais, especialmente do nosso sócio fundador, o Carlos Fonseca, que é um cara que tem liderado esses sócios, né, na busca de um negócio comum e grande, né, que a Galápagos se tornou. Ele tem feito isso com uma maestria enorme. Então, eu tenho realmente experimentado coisas muito positivas dentro da Galápagos, especialmente no que diz respeito a posicionamento de mercado, sabe? A tipos de produtos, como é que a gente faz para desenvolver um determinado setor, um determinado negócio. Eles realmente conseguem trazer os sócios, a empresa se envolve naquilo, você tem um cross-selling dentro da empresa muito grande. Aliás, isso aumentou substancialmente a partir do final do ano passado, porque a gente acabou, no Brasil, nós nos mudamos para uma sede nova, ficou fantástica a sede, muito, muito bonita. E nessa sede, até a forma como foi desenhada a solução arquitetônica do escritório, permite uma interação muito grande entre as pessoas das diferentes empresas que hoje formam a Galápagos, porque a Galápagos cresceu muito organicamente, mas cresceu muito também através de aquisições. Então, hoje você tem várias empresas que foram adquiridas nos últimos, talvez, 2, 3 anos, que agora estão juntas fisicamente nesse local, fazendo os ajustes e as adaptações necessárias para o aculturamento e o alinhamento da cultura. Isso permite um cross-selling enorme dentro da empresa. Então, isso também tem sido muito positivo. Na minha experiência dentro da Galápagos. E, cara, a Galápagos, você deve estar, né, vendo isso de fora também, tem uma percepção muito boa de mercado. Né? Se o mercado olha para a Galápagos com muito respeito, admiração pelo que está sendo feito, uma certa surpresa na velocidade com que a empresa vem crescendo de forma sustentável. Então, realmente está sendo uma experiência muito boa para mim, muito rica, estou adorando. E eu passei por empresas, né, por experiências riquíssimas, né, como a das Brasilians, que eu ajudei a fundar e fazer crescer, 12 anos lá. Depois na XP, quando eu entrei na XP, a XP ainda era muito, muito pequena. E quando saí já estava, não do tamanho que é hoje, evidentemente, mas já estava bem grande. Já tinha sócios internacionais, tinha, né, muito grande. Então, eu tive a oportunidade, a felicidade de participar, de experimentar várias dessas iniciativas e estou fazendo isso agora de novo na Galápagos e estou muito feliz, cara, porque realmente o que eu vejo lá é algo muito, muito bacana. Eu achei muito interessante, não sei se é uma nova estrutura ou uma estrutura complementar, essa parceria com o Ronaldo, né? Galácticos. Que ao meu ver, também um profissionalismo, né, nessa área de esportistas, que quantas histórias não tem de talentos maravilhosos que fizeram muito dinheiro e não souberam administrar isso, não criaram, né? E eu acho que, nesse sentido, o Ronaldo é um baita exemplo de alguém que fez dinheiro e fez muito mais depois que parou de jogar bola. Né? A parceria é exatamente essa. Quer dizer, hoje é uma empresa, né, conjunta R7, né, que era o family office dele, e Galápagos, então montaram essa empresa chamada Galácticos. E essa empresa, na realidade, ela tem o objetivo de oferecer
os serviços de concierge que a R7 sempre oferecia para os seus clientes e trazer junto a inteligência da área de investimentos, do mundo de investimentos, que aí a Galápagos, vai prover essa solução. Então, realmente é uma combinação muito boa para entender não só o mundo esportivo, mas a área de entretenimento como um todo, que são muitas vezes ou desatendidos ou mal atendidos, e a nossa proposta é trazer alguém do meio que conhece as necessidades, conhece as dificuldades dessas pessoas e que tem um ótimo relacionamento e consegue prover uma parte dos serviços, e nós com a parte de inteligência de mercado, investimentos e dando os aconselhamentos corretos na alocação do capital desses atletas, desses artistas, enfim, dessas pessoas do mundo do entretenimento de um modo geral. Essa que é a proposta da Galápagos. Que até pegando um gancho nisso, porque eu vejo que normalmente, né, digamos, é uma categoria de pessoas que de alguma forma explode, né, e aí começa a fazer muito dinheiro e normalmente não tem a formação, né, de investimentos e acaba sendo cercado por gente que não está pensando exatamente muito no interesse a longo prazo, né, desse profissional que tem o mérito de ter estourado por alguma razão, né? E quanto que isso, a conexão que eu quero fazer, o quanto que isso é importante em termos de se aprender a investir, aprender sobre lidar com o dinheiro, o quanto que isso é também, e foi inclusive, né, o ponto de partida da XP, né, em termos lá atrás, de lá atrás, mas o quanto que, digamos, você pode também falar um pouco sobre a importância de se estudar esse tipo de coisa também. Assim, a verdade é ninguém é bom em tudo, né? Ninguém. Né? As pessoas, então você pega um atleta de ponta, você pega um cara muito bom no entretenimento, ele é muito bom no esporte, ele é muito bom no entretenimento, não necessariamente esse cara é bom na gestão da sua riqueza, né? Da riqueza que ele gerou naquilo que ele é bom. Então, o ideal é que ele delegue isso a alguém que tem essa inteligência, que tem essa capacidade e, mais do que isso, que tem esse cuidado com ele, né? Que eu acho que esse é o nosso, digamos, principal destaque nesse aspecto. Agora, evidentemente que quanto mais próximo esse cara tiver e a gente tiver condições de dividir com ele o nosso conhecimento, né? O conhecimento das pessoas que dirigem ou que tocam esse negócio para ele, de tal maneira que ele também possa aprender com o tempo e depois, inclusive, poder ter uma capacidade de discernimento na hora que alguém oferece um negócio para ele, fala que isso aqui faz sentido, não faz sentido. Não que ele vá decidir sozinho, ele vai ter sempre uma equipe por trás ajudando, mas esse cara está desenvolvendo uma inteligência, né, uma capacidade nova nele. Então, esse é um cuidado que a gente sempre toma, também falando da XP lá atrás, que começou, né, com essa coisa da educação, e eu acho que parte da nossa missão como indivíduos, como profissionais que somos, é dividir conhecimento. Né? Nós precisamos dividir conhecimento. Esse negócio de eu sei, eu faço, eu aconteço e não divido, isso é de uma mesquinho, né? Jeito mesquinho e muito, muito míope. Né? Você tem que, na realidade, dividir conhecimento. E quanto mais você consegue fazer isso, mais valor você gera para você e para todo mundo que está perto de você. E eu acho interessante que, digamos, você de fato já praticou isso. Você não está falando, você já praticou isso e eu conheço, inclusive, atividades que você tem voluntárias em institutos como escolas, universidades, como auxílio de pensar a questão financeira de forma estratégica, né? Exatamente. Você acompanhou alguns desses. Então, acho muito interessante. Rodrigo, queria que você falasse um pouco, você, embora um pouco mais jovem que eu, já está também na idade de começar a pensar um pouquinho em termos de legado, o que a gente, de alguma forma, devolve para o mundo, né? Sem dúvida. Queria que você falasse um pouquinho como que você tem, digamos, como que isso, como que você escuta isso, como que você tem atuado, como que isso, de alguma forma, tem sido para você. É interessante você trazer isso, Ariel, porque
com toda a honestidade do mundo, eu não penso muito nisso ainda não, sabia? Eu acho que eu ainda tenho um caminho enorme para trilhar. Tenho ainda muita água a passar embaixo dessa ponte, na minha opinião. E não estou preocupado especificamente em deixar, sabe, um legado, tipo, pô, vai lá, planta uma árvore, escreve um livro, essas coisas. Não. Eu acho que o maior legado que eu posso deixar primeiro, é uma visão clara minha como profissional ético, honesto, trabalhador, um cara que sempre é disposto a encontrar caminhos, né, e inovar, perseverante. Então, assim, essa é a primeira coisa que isso você acaba inspirando, né, e ajudando pessoas que estão em volta, como você mesmo já falou aqui no início do programa, né, da nossa relação e até o quanto eu te ajudei num determinado momento da tua vida. Então, eu acho que esse tipo de legado é um legado que já está acontecendo, né, ele vai ficar. Se a gente vai criar algo mais, eu até penso nisso de uma maneira ainda, tipo, não é agora, mas como é que eu vou construir esse caminho a partir de um determinado momento mais na frente um pouco. Mas certamente passa pela minha cabeça, né, participar da construção, o desenvolvimento de uma companhia como a Galápagos, por exemplo, né, com toda a responsabilidade diante dos seus investidores, dos seus funcionários, sabe, ter uma longevidade, ter uma sustentabilidade como companhia. Então, tudo isso, na minha cabeça, faz parte de um legado, mas que não está tipo, montado, fala, vai ser esse o legado. Não, a gente está construindo. Isso no lado, digamos, profissional. Mas eu acho que um outro legado muito relevante na minha cabeça é o meu legado pessoal na família. Então, assim, eu tenho uma preocupação, e sempre tive, e eu acho que a minha esposa divide essa preocupação comigo, da gente criar filhos, sabe, cidadãos do bem, pessoas corretas, éticas, honestas, trabalhadores, e que busquem as suas realizações pessoais e profissionais no que eles decidirem fazer, o que eles quiserem fazer, mas que eles sejam realizados pessoal e profissionalmente, que sejam corretos, éticos e cidadão do bem. Então, esse, na minha opinião, é o maior legado que eu posso deixar, porque eles, inclusive, eu desejo que assim seja, vão nos dar netos, seus netos, os meus netos, né, seus filhos vão nos dar bisnetos e assim por diante, e que esse é, na realidade, o grande legado, né? Não só no lado profissional, mas também no lado pessoal e familiar. Eu acho que esse é um pouco que a hora que você trouxe isso, vem na minha cabeça / coração. É interessante. Num episódio anterior que eu fiz com o Rabino Dove, e se você não assistiu, assista, porque vale a pena. O Rabino Dove falou do poder das pequenas ações, né? Que muitas vezes a gente não se dá conta, né? Uhum. E eu já tive a oportunidade de passar por isso, e tenho certeza que você já teve, de alguém falar, putz, sabe, eu te conheci lá 10 anos atrás e naquela reunião que a gente teve, naquele momento você falou alguma coisa e aquilo foi importante para mim de alguma forma, né? Então, às vezes a gente nem percebe, né, alguma pequena ação, mas o quanto isso... né? Foi ótimo você ter falado isso. Tem uma pessoa aqui nos Estados Unidos, um empresário super bem sucedido no ramo de hotelaria, que você trabalhou um tempo no passado, que tinha anos que eu não o via, anos. E nos encontramos aqui, numa reunião de trabalho. Né, ele chegou, eu sabia que eu o conhecia, óbvio, eu o conhecia, lembrava dele e tudo, mas tinha muitos anos que eu não o via. E na hora que a gente chegou, a gente se cumprimentou, coisa e tal, pô, quanto tempo, saudade, não sei o quê. Pô, na hora que começou a reunião, ele falou assim, ó, eu vou falar um negócio para você, Rodrigo, que eu acho que você nem sabe, que foi exatamente o que você falou, você nem sabe. Mas, pô, quando eu estava começando a minha profissão lá, não sei quantos anos atrás, 20 anos atrás, no Brasil, você já era a principal referência desse mercado. E cara, você me deu uma atenção na reunião, depois nas reuniões subsequentes que a gente fez,
sabe? Você sempre esteve disponível. Todas as vezes que eu te ligava, você me atendia. Então, cara, honestamente, eu não me lembro disso. Não me lembro. Eu fiz, provavelmente, porque ele era um cara muito competente, porque eu enxerguei nele realmente um cara que estava com vontade de aprender. Então, pô, fazia parte da minha missão ensinar esse cara, ou dar o meu conhecimento para ele, para que ele pudesse crescer, e deu certo. Não, assim, não fiz isso pensando de forma pragmática e objetiva, mas aconteceu. O cara super bem sucedido aqui nos Estados Unidos, encontrou comigo, sei lá, 20 anos depois, e trouxe essa história. Então, é a pura verdade. Então, esse sim faz parte do legado, né, que a gente tá falando aqui, na minha opinião. Rodrigo, quero voltar numa coisa que eu acho importante, que eu quero te ouvir. Independente, digamos, a gente está num ano eleitoral, mas independente de mudança política, por que os Estados Unidos é tão fantástico? Por que tem tanta oportunidade aqui? Bom, primeiro, nem tudo são flores, né? Assim, Estados Unidos é um país incrível. Assim, adoro morar aqui. Acho que a minha família toda também gosta muito de morar aqui, gosta muito de ter vindo. As oportunidades que foram abertas para nós aqui, acho que a gente não teria igual em outro lugar. Entretanto, tem os seus problemas, né? A gente sabe disso. Tem muitos problemas aqui no país. Mas, cara, assim, por que, né, Estados Unidos é essa maravilha toda? Eu vou falar para você um negócio que, um pouquinho antes de eu vir para os Estados Unidos, eu li esse artigo, que eu acho que eu já cheguei a comentar com você lá há muitos anos atrás. Um americano que vivia no Brasil há muitos anos foi perguntado por um amigo brasileiro, falou, cara, por que os Estados Unidos é tudo isso e o Brasil não consegue avançar? E aí ele falou assim, como um bom amigo, eu vou falar a verdade para você. Ele falou, o grande problema do Brasil são os brasileiros. Aí, como assim? Ele falou, imagina a seguinte cena. Você foi para um bar à noite com teu amigo, vocês beberam, os dois, aí ele vai te dar uma carona, no meio do caminho acontece alguma coisa, ele dormiu, sei lá, um problema de reflexo, ele bate o carro num carro que está estacionado, mas se estava numa rua erma, completamente erma, não tinha ninguém olhando, ele pegou, foi embora, e vocês chegaram em casa, estava tudo bem, não aconteceu nada. Pô. Dia seguinte, você está no escritório e você ouve uma pessoa do escritório comentando com a outra que, pô, naquela noite passada ele foi, sei lá, foi dormir na casa da namorada, deixou o carro na rua, a hora que ele foi pegar, o carro estava batido, e na descrição do cara não resta dúvida para você que está ouvindo que foi o acidente teu da noite anterior. Aí ele falou, o que você faria? Ele falou, 80% dos brasileiros não ia fazer nada, porque o brasileiro tem um negócio do buddy, sabe? Do amigo, do primeiro a família, primeiro ele, primeiro os próximos, depois os outros. E o que um americano faria? Ele falou, 80% dos americanos ia falar, dá licença, eu sei o que aconteceu, eu estava no carro, está aqui, coisa e tal, procura, esse é meu amigo. Por quê? Porque para o americano, ele está preocupado com a coletividade antes do indivíduo. Então, o todo, para ele, é mais importante do que o indivíduo em si. Então, acho que essa é uma diferença muito grande aqui nos Estados Unidos, sabe? O apreço às regras, a observação, a lei. Não é todo mundo, óbvio, não estou dizendo que é 100% assim, mas eu estou falando, esse artigo foi escrito por um americano que eu achei interessantíssimo, e me lembro disso. E eu tenho aqui, vivendo hoje, 9 anos depois, aqui nos Estados Unidos, eu acho que ele tem razão. Sabe? O americano não tem jeitinho americano, não existe isso aqui. Ou é ou não é. Assim, e eles realmente têm uma preocupação de coletividade, de devolver para... Quando no Brasil você vê ex-estudantes de faculdades que são bilionários hoje devolver bilhões de dólares para a universidade. Você não vê isso no Brasil. E aqui você vê toda hora. Você vê
toda hora, não bilhões, evidentemente que não, mas milhões, centenas, milhões de dólares, você vê toda hora. Então, eu acho que essa é uma diferença importantíssima entre um aspecto cultural de um país e do outro. E um outro também que eu acho que é relevante, né, de uma diferença para outra, é o quanto o americano investe em pesquisa, em inovação, em tecnologia. Parece que é um negócio inato do americano. Assim, o americano, você vai em qualquer universidade americana, meu filho mais novo agora está, né, entrando na universidade, então a gente visitou várias universidades com ele. Cara, praticamente todas que a gente foi, que são boas universidades, você vê a quantidade de pesquisa que esses caras fazem, a quantidade de dinheiro que eles colocam. Isso é geração de riqueza na veia. Você não vê isso no Brasil. Você não vê isso no Brasil. Pelo contrário. Fora a questão do ambiente de negócios, né? O ambiente de negócios, legislação, né? Segurança jurídica, tudo isso, né, que vem junto. Sim. Mas eu acho que essas são diferenças importantes entre um país e outro. Sim. Legal. Muito bom. Acho que a gente já explorou bastante, não vou explorar muito mais o seu tempo. Espero que você que está nos assistindo tenha gostado. Te agradeço muito mais uma vez, Rodrigo, Imagina. pela disponibilidade, pela sabedoria, por compartilhar, por ser meu mentor. E, enfim, se você gostou, compartilha com alguém que possa se interessar por esse conteúdo e espero em breve estar te convidando a voltar aqui para poder colaborar mais uma vez conosco. Eu que agradeço, Ariel, e muito sucesso para você, cara. Certamente isso aqui já é um sucesso, vai só crescer cada vez mais. Muito obrigado.